2025, que o Papa Francisco nos pede, também toda a igreja, todo o clero, para que nós vamos fazer, celebrar esse ano jubilar. E eu quero falar que é uma graça muito grande, por quê? Porque o próximo ano jubilar, vai ser em 2025. Então, só daqui em 2050, né? Nós estamos em 2025, daqui a 25 anos, em 2050. Então, estou falando eu, não sei se eu vou estar vivo até lá. Espero que esteja, para também participar desse segundo ano jubilar que a igreja propõe. Então, é muito importante também. Mas, a graça de Deus, a gente vai caminhando. E hoje, nós ouvimos aqui as leituras e o Evangelho. O Evangelho nos fala, né, daqueles 3 magos que saíram de onde? Lá do Oriente, né, para visitar o menino. Então, esse Evangelho de Mateus, se nós olharmos aí o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas, ele fala que os 3 magos, eles foram visitar Jesus quando ele nasceu na manjedoura. O Evangelho de Mateus já fala diferente. Fala que os 3 magos saíram do Oriente e foram visitar Jesus em uma casa. E ali provavelmente Jesus já estava com alguns meses de nascido. Então, Lucas e Mateus tem uma diferença aí na visita dos 3 magos. Então, a primeira leitura nos mostra e fala para cada um de nós o profeta Isaías. E o profeta Isaías, ele é considerado o profeta da anunciação, né? O profeta que fala assim, cita que o nome dele mais vezes aí na Bíblia. Então o profeta Isaías é aquele que profetizava em nome de Deus e falava com aquele povo que saiu do exílio da Babilônia, aquele povo que caminhava para tentar novamente se reerguer. E falava com aquele povo que estava vivendo ali o pecado, fazendo as coisas erradas, se afastando de Deus. E o profeta Isaías, ele não tinha medo de profetizar, ele não tinha medo de anunciar, ele não tinha medo de chegar para aquele povo e falar. Porém, ele também falava coisas boas. Então ele anunciou aquele povo, aquela cidade de Jerusalém, falando que, olha, alegra-te, povo de Jerusalém, hoje nasceu para você a luz. O Cristo é aquele que vem e já está no nosso meio e vai nos tirar de todo o pecado, de toda a escuridão. É aquele que vem nos tirar de tudo aquilo que nós nascemos de tudo errado e nos afastamos de Deus. O profeta Isaías, a gente não tem assim, talvez falar sobre ele, como ele morreu. Eles falam que no reinado do rei Manassés, e ali houve uma devasta, né? Acima ali dos profetas. Então, o profeta Isaías tentou fugir, tentou se esconder em um lugar, em um tambor, alguma coisa assim. Só que a sua veste, um pedaço da sua veste ficou do lado de fora. Então, o rei Manassés, vendo isso, né, com seus guardas lá, ele então mandou que cerrasse ali, onde o profeta Isaías estava, no meio. E então, os historiadores dizem que o profeta Isaías foi morto
história bíblica. Mas então, voltando. Então, o profeta Isaías, ele profetiza isso, que em Jerusalém, a luz de Cristo venha ao nosso encontro para iluminar a nossa vida, o nosso coração, para nos tirar das trevas, da escuridão do pecado, enfim, de todas as coisas erradas que aquele povo estava fazendo, como hoje também na vida, na nossa caminhada, também fazemos as coisas que não agradam a Deus. Mas nos tirar das trevas, da escuridão, não é nos tirar quando está de noite, nós não enxergamos nada, no lugar escuro. Não, é tirar do nosso coração tudo aquilo que nos afasta de Deus. É tirar do nosso coração tudo aquilo que nos distancia de Deus. Porque não adianta nada nós irmos à igreja, rezar, dobrar o joelho, agradecer a Deus pela nossa vida, agradecer a Deus pela nossa caminhada, pela nossa missão, mas se nós sairmos daqui com o nosso coração a mesma coisa. Nós saímos daqui com o nosso coração cheio de desamor, saímos daqui com o nosso coração que não está purificado. Então ele alerta aquela cidade e ele também alerta a cada um de nós, para que nós sigamos esta luz, sigamos esta estrela, sigamos os passos de Jesus, para que nós possamos nos livrar dos caminhos tortuosos, dos caminhos indiferentes e sermos e amarmos mais o próximo, amarmos mais o irmão. E é por isso que nós pegamos aqui no Evangelho de hoje, que nos mostra que esta luz, ela continua a brilhar na nossa vida. E aí os 3 reis magos, eles saem lá do Oriente e vão aonde? A Jerusalém, seguindo aquela estrela que estava no céu, uma estrela enorme. Então, eles chegam e entram aonde? No reino de Herodes, no castelo de Herodes o Grande. Então, os 3 magos é o José, Paulo e Joaquim mesmo? É isso mesmo? Não? Então, os 3 magos, eles ali entram, encontram com Herodes, e naquele momento ali, eles falam para Herodes: olha, nós viemos visitar aquela criança que nasceu, o rei dos judeus, aquele que vai salvar o mundo, aquele que vai nos tirar dos pecados. Os Herodes então fica preocupado, né? Fica tenso. Ele pergunta: mas aonde? Quando? Que lugar? E Herodes, com sua preocupação, ele já começa a querer ter, obter informações daqueles magos. Então ele fala: então, se vocês vão visitá-lo, depois vocês voltem a mim e me digam aonde ele está, aonde ele nasceu, porque eu também quero ir visitá-lo. Eu também quero fazer parte dessa festa. Eu quero fazer parte desse encontro com essa criança. E os 3 magos, então, quando eles chegaram em Jerusalém, a estrela tinha subido. Mas quando eles saíram de lá, essa estrela novamente aparece para eles, mas no sentido aberto. Belém e Judá. Então ali eles vão ao encontro dessa estrela e chegam no local, entram na casa, e o que acontece? Quando eles entram, eles encontram a criança, estendendo com seus pais. Então eles ficam admirados, ficam encantados com aquela criança, e aí
eles foram com uma caravana, com mais pessoas, ao encontro de Jesus. Então ele mostra que quando eles chegam no local, quando eles veem aquela criança, quando eles encontram aquela criança, eles ficam cheios de alegria, de amor, de esperança. Aí o que acontece? Um anjo, em sonho, avisa aqueles 3 irmãos para que não voltassem novamente a Herodes, porque ele queria matar essa criança. Então, a partir desse momento, os 3 magos, quando cumpriram a sua missão de visitar essa criança, de estar ali com essa criança, de adorar, eles saíram dali felizes, encantados. Mas o que eles fizeram? Eles foram encontrar Herodes? Não. Eles deram a volta, passaram por outro caminho, por outro lugar, para que não se encontrassem com Herodes. Então, o que os 3 magos hoje também podem mostrar para cada um de nós e ser exemplo para cada um de nós. E muitas vezes as pessoas querem fazer mal às outras. E muitas vezes as pessoas têm um herói no teu coração. E muitas vezes nós temos também que nos desviar, sair do outro lado, para que nós não possamos ser prejudicados. Muitas vezes nós temos que nos aproximar mais de Deus, nos aproximar mais de Jesus, como nós vamos fazer daqui a pouco. Nós vamos nos encontrar com Jesus na Eucaristia. Então, a partir do momento que a gente coloca o Herodes na nossa vida, coloca o Herodes no nosso coração, nós não estamos indo ao encontro de Jesus. Nós não estamos indo ao encontro de Jesus para adorar. Estamos indo ao encontro para prejudicar. Estamos indo ao encontro de Jesus para que Ele não complete a sua missão. Então hoje, nós temos que colocar na nossa vida e adorar a Jesus, seguir a Jesus, é a nossa missão. E nós também deixarmos de ser, eu sei que não são vocês aqui, e queremos ser melhor e maior do que os outros. Queremos colocar as coisas do nosso jeito e não ouvir o outro, não escutar o outro. Então, quando Herodes chama os mestres da lei, os sacerdotes, ele pergunta onde essa criança vai nascer. Depois chama os seus súditos lá, outras pessoas, seus magos, que estão em Belém. E nós também perguntamos: onde essa criança está? Onde essa criança vai nascer? Aonde essa criança nasceu? E a resposta nossa é simples, uma resposta simples e humilde. Essa criança também nasceu no nosso coração e na nossa casa. E nós temos que entender que nós não somos, como eu disse, melhor e maior do que ninguém. Nós não somos poderosos, porque o reino de Deus é para todos. O reino de Deus nos coloca no lugar para servir, para ajudar. Uma vez eu fui numa paróquia, entrar numa formação, para a Pastoral das Éguas, então tinha mais ou menos umas 100 pessoas. Aí colocaram umas cadeiras do lado, cadeiras do outro lado. Aí veio uma pessoa da igreja e tirou uma fila de cadeiras e passou lá para trás. Aí veio a outra
e começou a discutir por que você tirou as cadeiras ali. Eu coloquei, então tem que ficar ali. Aí pegou as cadeiras de lá de novo e colocou na frente. Aí ficou aquele encontro. Então a gente veio com o poder, e quando as pessoas querem mandar com o Herodes, ele tinha o poder ali onde ele estava, mas ele não tinha o poder sobre Deus e não tinha o poder sobre o seu filho Jesus. Então nós temos que entender e também saber das nossas escolhas. A quem nós vamos seguir? A quem nós seguiremos? A quem nós vamos adorar? É claro que nós adoramos Jesus. Jesus na Eucaristia, Jesus na nossa vida, porque Ele foi enviado por Deus. E é essa luz que continua brilhando na nossa vida, nos tirando das trevas, da escuridão, tirando os nossos pecados, das nossas batalhas da vida, para que nós continuemos a nossa missão de evangelizar, de anunciar a palavra de Deus, de também ir ao encontro daquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, que ainda não se encontraram com Jesus. É a nossa missão. E nós temos 3 irmãos, ir ao encontro. Ir aonde Jesus está. É na Eucaristia. E assim é a nossa vida, é a nossa missão. Jesus na nossa vida, Jesus é o centro da nossa vida. Porque nós o adoramos. Porque nós o seguimos. Então os heróis da vida e aqueles heróis que estão dentro de nós, que nós possamos tirar, deixar de lado, tirar esses heróis que nos afastam de Deus, tirar esses heróis que nos fazem afastar de Deus, tirar esses heróis que nos fazem afastar daqueles que precisam de ouvir a palavra de Deus, esses heróis que nos incomodam, para que nós possamos caminhar. É por isso que São Paulo, aqui, na carta aos Efésios, São Paulo fala para este povo: irmãos, hoje eu estou feliz, estou alegre, porque Deus me deu essa graça de anunciar, de proclamar a palavra de Deus, e falar para vocês. E Ele também fala para cada um de nós que não existe separação, não existe distinção de pessoas, não existe exclusão, e Jesus Cristo, Ele veio para todos nós, independente de cor, de raça, de nação, independente de aqueles que sejam pagãos, enfim, Ele é o Deus da nossa vida. Então Ele veio para todos, e nós não precisamos nos preocupar, porque todos nós fazemos parte deste povo místico de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.